Josephine Earp, esposa de facto de Wyatt Earp por mais de 40 anos, tem uma história sombria e pouco conhecida, e parecia querer manter assim durante sua vida. No final da vida, ela lutou para impedir a publicação de livros que supostamente abordavam seu relacionamento com Wyatt Earp, principalmente durante o período em que viveram em Tombstone, Arizona. Mas através das sombras, alguns detalhes emergem. Ela amava Wyatt Earp. Ela amava uma vida de aventura e uma vida vivida em seus próprios termos. Josephine Sarah Marcus Earp merece ser lembrada. Não há registros que comprovem a data de nascimento de Josephine Marcus, mas ela acreditava ter nascido em 2 de junho de 1860 em Nova York. Seus pais eram Henry Marcus e Sophie Lewis, imigrantes judeus. Henry Marcus era da província de Posen, na Prússia. Ele trabalhava como padeiro. No Novo Mundo, existiam diferenças de classe na comunidade judaica em crescimento entre os imigrantes da Alemanha e os da Prússia. Os judeus alemães se consideravam mais instruídos que seus equivalentes prussianos. A população judaica prussiana tendia a falar Yiddish e atuar como artesãos. Eles também eram excluídos dos círculos mais altos da sociedade judaica. Posteriormente, Josephine descreveu seu pai como um comerciante alemão, possivelmente para se inserir na comunidade judaica mais privilegiada. A família Marcus mudou-se de Nova York para São Francisco em 1860 e consta nos registros do Censo Federal de 1870. São Francisco estava em pleno crescimento devido à Corrida do Ouro de 1849 e tinha uma das maiores populações judaicas do mundo na época. O pai de Josephine seguiu como padeiro e a família mudou-se várias vezes, conforme os registros históricos nos diretórios de São Francisco. Josephine e sua irmã Henrietta frequentaram a escola, o que Josephine não parecia gostar. Ela preferia os holofotes do palco e adorava aulas de música e canto. O Her Majesty's Ship Pinafore, um musical de Gilbert e Sullivan, conquistou o mundo após sua estreia em 1878. Sem proteção de direito autoral internacional, a peça era tão popular que as companhias teatrais mal conseguiam atender a demanda por apresentações. O Pinafore foi apresentado em vários idiomas nos Estados Unidos, atraindo imigrantes de todo o mundo. Josephine e a filha de seu treinador de voz fugiram de São Francisco para se juntar à companhia de teatro da atriz Pauline Markham, formando o Pinafore. Alguns historiadores acreditam que Josephine pode ter usado o nome artístico Maybelle, pois não havia nenhuma Josephine Marcuses listada viajando com a trupe Markham. Ela diria depois que a emoção no ar fez com que ninguém permanecesse criança por muito tempo. Josephine chegou em Tombstone com a trupe em dezembro de 1879. Ela sempre foi descrita como uma mulher bela e voluptuosa por aqueles que a conheciam. Josephine tinha olhos e cabelos castanhos brilhantes, com uma figura que um amigo disse que entrava na sala antes dela. Bat Masterson, um dos mais famosos homens da lei do Velho Oeste americano, descreveu Josephine como a belle dos honky-tonks, a mais bonita entre mais de 300 damas do mesmo tipo. Johnny Behan a viu em sua primeira viagem a Tombstone. Behan era baixo, com um sorriso ligeiro e olhos negros brilhantes. Josephine foi alertada por membros da trupe que ele era casado, mas a paquera continuou. Quando a trupe se desfez e Josephine voltou para sua família em São Francisco, as cartas de Behan chegaram algum tempo depois. Ele pediu que Josephine retornasse a Tombstone para se casarem. A família de Josephine permitiu seu retorno à cidade mineradora. Após a fase de fuga, eles possivelmente estavam se adaptando às suas escolhas de vida incomuns. Ela vivia em Tombstone com Behan e seu filho Albert de seu primeiro casamento com Victoria. Durante o divórcio, Victoria disse que quase enlouqueceu devido ao comportamento de Behan e sua tendência de frequentar bordéis. Ela o acusou de embriaguez constante, abusividade e ameaças de expulsá-la de casa. Josephine agora vivia com este homem e, ao contrário do que ele pode ter escrito para ela, eles não se casaram imediatamente. Inicialmente, Behan disse que queria ganhar mais dinheiro antes de se casar. Porém, conforme sua carreira avançava e o dinheiro se tornava menos problemático, Josephine percebeu que ele simplesmente não queria se casar. Enquanto isso, Wyatt Earp, que teria um papel proeminente na vida de Josephine, morava em Tombstone com sua esposa de fato, Celia Maddie Blaylock. Earp era memoravelmente bonito e lacônico. O prefeito de Tombstone, John Clum, disse que Earp era alto, ereto, viril, sereno e com trajes elegantes. Ainda tenho uma visão clara dessa figura digna caminhando pela rua Allen.
Earp estava na cidade com seus irmãos Virgil e Morgan, administrando um salão e tentando ganhar a vida. A esposa de Virgil por união estável, Elvira Peckingham Sullivan Earp, a quem todos chamavam de Allie, mais tarde lembrou seus anos em Tombstone como muito difíceis. Ela disse que essa era a nossa vida trabalhando e ficando em casa. Mulheres de bem não iam a lugar algum. Tudo era bom se você tivesse dinheiro, e nós não tínhamos, então não era. A vida de Josephine era ainda mais difícil, pois nem casada de fato ela era. Embora se chamasse Senhora Behan e recebesse suas correspondências com esse nome, Josephine sabia que não era verdade. Os caminhos de Josephine e Wyatt Earp se cruzaram quando Behan e Earp disputaram intensamente para se tornarem o primeiro xerife do condado de Cochise no território do Arizona. Behan prometeu a Earp que o nomearia seu vice se Earp o deixasse assumir o cargo, e Earp concordou, mas então Behan foi eleito e não cumpriu sua promessa. Existia uma rixa constante entre os dois homens devido a isso. Nesse ínterim, Josephine deixou Behan após descobri-lo na cama com a esposa de um amigo, e ele começou a apresentar sintomas de sífilis. Não se sabe exatamente quando Josephine e Wyatt Earp iniciaram seu romance, mas provavelmente foi durante o verão de 1881. As ocupações eram limitadas para mulheres solteiras na época, então Josephine pode ter trabalhado como atriz de teatro, ou prostituta, ou ambos. Ou talvez ela buscasse apenas a proteção de outro homem, o que provavelmente era mais fácil na próspera Tombstone, onde os homens da fronteira superavam as mulheres em quase 9-1. Quando os eventos explosivos se desenrolaram no OK, em outubro de 1881, Josephine disse que viu o ocorrido no curral OK e checou se Wyatt Earp estava vivo, mas depois ela partiria de Tombstone, como contaria aos parentes mais tarde. Earp enviou Maddie para viver com seus pais enquanto ele partia em sua cavalgada de vingança pelo assassinato de seu irmão Morgan. O tiroteio no OK Corral e o que se seguiu dividiu a opinião pública na época e nos anos seguintes. Clara Brown, residente de Tombstone, com uma coluna no Jornal de São Francisco, escreveu que a opinião estava bastante dividida sobre a justificativa do assassinato. Você pode encontrar um homem que apoiará os Earps e dirá que não havia outra forma de salvar suas vidas, enquanto outro afirmará que não havia motivo para derramamento de sangue. Após os eventos que alçaram Earp e seus companheiros à lenda, ele foi para São Francisco, onde Josephine morava com seus pais, e pediu a ela para compartilhar sua vida com ele, em vez de buscar Maddie na casa dos pais dela. Maddie lidou mal com o abandono. Ela retornou à prostituição e acabou sofrendo uma overdose de láudano, substância da qual se viciou. Josephine, possivelmente constrangida por seu papel na infelicidade de Mattie, desejava apagar toda a fase de Tombstone de sua vida. Alguns historiadores afirmaram que Josephine Marcus trabalhava como prostituta em Tombstone usando o nome Sadie Mansfield. Eles consideram como evidência o fato de que a prostituta favorita de Johnny Behan era Sadie Mansfield, conhecida como $40 a Sadie, e relacionam isso à única conexão admitida por Josephine com Johnny Behan. Wyatt Earp chamava Josephine Marcus de Sadie, uma brincadeira com seu nome do meio Sarah. No entanto, alguns historiadores discordam, afirmando que pessoas em Tombstone conheceram tanto Sadie Mansfield quanto Josephine Marcus e disseram que eram pessoas diferentes. Mas seja qual for o caso, isso adiciona ao mistério em torno do tempo de Josephine Marcus em Tombstone. Josephine e Earp iniciaram uma vida nômade, viajando de cidade em cidade pelo oeste em busca de fortuna. Eles moraram por um tempo em Utah, Colorado, Texas, Idaho e Nevada, abrindo salões e jogando. Em 1887, Earp possuía mais de 2 quarteirões de imóveis valiosos em San Diego. Foi um dos seus negócios mais bem-sucedidos até o fim do boom imobiliário, quando Earp teve que vender as propriedades. Josephine e Earp compartilhavam um carinho especial por apostas em corridas de cavalos. Ela disse que seu amor por cavalos e propensão aos encantos da sorte tornaram quase inevitável que, em algum momento, o jogo de corrida de cavalos o reivindicasse. Josephine afirmaria mais tarde que ela e Earp se casaram no iate de um de seus amigos mais famosos no jogo, Elias J. Lucky Baldwin, mas a documentação histórica para apoiar essa afirmação não foi encontrada. Earp voltou aos holofotes quando foi acusado de manipular uma luta de campeonato de boxe de pesos pesados entre Tom Sharkey e Bob Fitzsimmons em dezembro de 1896. Earp despertou a ira da multidão ao entrar no ringue armado e marcar uma falta controversa no favorito Fitzsimmons, concedendo a vitória a Sharkey.
Os jornais publicaram várias histórias sobre a suposta corrupção do policial Earp, com caricaturas mostrando-o armado em um ringue de boxe. Os dias de Tombstone foram revisitados e reexaminados. Josephine disse que as velhas mentiras emergiram no mar de material impresso. Josephine e Earp, em parte para fugir da imprensa insistente, decidiram ir para Nome, Alasca, para participar da corrida do ouro que ocorria nas praias. A partida deles atrasou, porque Earp sofreu um acidente grave no quadril, impossibilitando-o de caminhar pelas trilhas desafiadoras do deserto do Alasca. Josephine teve que se recuperar de um aborto espontâneo. Ela diria depois que Deus não a fez para ter filhos, mas isso não a amargurou. Adorava os bebês de amigos e familiares, e manteve um relacionamento especial com Albert, filho do primeiro casamento de Johnny Behan por toda a vida. Após se recuperarem completamente, seguiram para o norte e passaram o primeiro inverno em Rampart, Alaska. Josephine disse que este foi um dos períodos mais felizes de sua vida. Ela contou que tirava um pão do forno quando Earp chegou em casa numa noite de tempestade. Ele cheirou seus olhos brilhando de prazer. "Confortável feito inseto em tapete?" exclamou. Em dobradiças minúsculas abre-se a porta da satisfação. Eles foram de Rampart para Nome, onde Earp inaugurou um salão chamado The Dexter. Os negócios de Earp prosperavam, mas Josephine desaprovava o estabelecimento, especialmente após a construção de quartos no andar superior para a prostituição. Ela tentou fazer Earp expulsar as mulheres, mas ele recusou. Jogos de pôquer de alto risco aconteciam no Dexter, com até $500 mil em pó de ouro sendo apostados em uma única mão. Josephine acreditava que Earp teve casos enquanto estiveram em Nome, e alguns historiadores afirmam que ela também teve seus flertes. Posteriormente retornaram ao continente americano, e lentamente desvaneceram na velhice. Mas o ex-policial e sua amante acharam difícil se adaptar a um mundo onde a proibição estava se firmando e o jogo era proibido em vários lugares. Josephine manteve seu hábito quase compulsivo de jogar, afetando suas finanças. Um biógrafo de Earp escreveu que os tempos mudaram e o que eram negócios estabelecidos no passado, hoje são considerados vícios e foram proibidos. Wyatt Earp morreu em 13 de janeiro de 1929. Suas últimas palavras foram proferidas na noite anterior, quando ele disse, supondo, e ele nunca terminou o pensamento, algo que Josephine lamentou pelo resto de sua vida. Ela mandou cremar o corpo dele e o enterrou na parcela Marcos, no cemitério judaico, no Parque Memorial Eternity, na Califórnia. Ela dedicou seus últimos anos a defender a reputação de Earp e a sua própria, enfrentando editores e escritores. Em uma carta que ela escreveu durante os últimos anos, muitas impressões erradas dos primeiros dias de Tombstone e dela mesma foram criadas por escritores desinformados, o que a preocupou profundamente. Praticamente sem dinheiro, Josephine morreu em 19 de dezembro de 1944. Mundialmente, a Batalha do Bulge ainda ocorria. O funeral foi pago por William S. Hart, o ator, e Sidney Grauman, fundador do mundialmente famoso teatro chinês de Grauman. Ela foi sepultada no Parque Memorial Eternity, junto a Wyatt. No período desde sua vida e morte, historiadores têm discutido sobre os detalhes obscuros da vida de Josephine Marcus Earp. Quem ela era, para onde foi, o que fez e até mesmo como ela era. Mas em meio a todo o drama e a emoção do famoso tiroteio mundial no OK Corral, as pessoas parecem esquecer que havia uma mulher que amava tanto Wyatt Earp quanto Johnny Behan, dois dos líderes das duas facções na luta. E isso torna mais do que apenas uma luta entre pistoleiros por vingança. Isso o torna uma história de amor. E uma história de amor que merece ser lembrada. Espero que tenha gostado deste episódio de O Cara da História, com trechos de história esquecida de 10 a 15 minutos. Se gostou, por favor, clique no botão de curtir. Para perguntas, comentários ou sugestões para episódios futuros, utilize a seção de comentários. Responderei pessoalmente com prazer. Siga o History Guy no Facebook, Instagram, Twitter e confira nossos produtos em teespring.com. Para mais episódios sobre história esquecida, basta se inscrever.